Boa tarde a todo mundo que nos acompanha pela TV 247. Hoje temos aqui o prazer de entrevistar nosso amigo Aldo Rebelo, grande liderança da esquerda no Brasil. Foi até recentemente do PCdoB, fez uma mudança para muitos inesperada para o PSB. Vai nos explicar um pouco isso. Quem participa da entrevista é Paulo Moreira Leite. Queria pedir a todos vocês que compartilhem, que convidem seus amigos, porque tem muita coisa importante que vai surgir aqui nesse papo com o Aldo. Tudo bem, Aldo? Tudo bem, Leonardo. Boa tarde aos nossos telespectadores. Telespectadores estão aqui nos vendo ao vivo. Tem gente do mundo inteiro. Já vi Londres aqui presente. Olha aí, que maravilha. Então, deve ter a Lagoa sempre aparece também. Boa tarde, Paulo. Então, Aldo, eu queria começar te pedindo assim, quer dizer, além de reforçar o pedido para as pessoas compartilharem e chamarem o maior número de pessoas, te pedir para explicar o porquê dessa sua mudança. Quer dizer, você sempre foi muito associado ao PCdoB, se não me engano, mais de 20, 30 anos aí de militância. 40 anos. Quer dizer, como é que é largar um casamento, então, de 40 anos na política? E o que te motivou? Olha, nós temos uma relação muito próxima e tínhamos com o PSB. O PCdoB e o PSB criaram o primeiro bloco partidário de esquerda quando eu era líder do PCdoB, o Eduardo Campos. Aliás, o governador Miguel Arraes era o líder do PSB, criamos esse bloco. Participamos de esforços para construir a Frente Brasil Popular, o PCdoB, o PSB. E a mudança não é uma mudança de rumo, nem uma mudança de curso, nem uma mudança de compromissos. Os compromissos do PCdoB são os mesmos do PSB. A defesa do país, do desenvolvimento, da soberania, da redução das desigualdades, dos direitos do povo e da democracia. Então, esses compromissos permanecem de pé. As relações com o PCdoB são muito boas, eu tenho com a direção do partido, com os movimentos sociais do PCdoB, mas é uma etapa que se esgotou, né? O ano passado eu fui quase que convocado para ser candidato a presidente pelo PCdoB. E achei que o projeto não tinha consistência, não tinha possibilidade de ser levado adiante. Nós estávamos numa posição, na minha opinião, muito acrítica em relação ao PT, né? E por essas razões e outras, a agenda também, que eu tinha um pensamento diferente sobre a agenda que deveria presidir esse processo. E nós tivemos assim, uma série de diferenças e eu achei melhor, né, sair em paz, cultivando a história, a memória que eu tive e tenho com o PCdoB e para o PSB também. Quais assim, foram assim, mais especificamente essas diferenças, as inconsistências que você viu? Até porque pouco tempo atrás você tinha escrito um documento que parecia um documento que está pretendendo disputar um rumo, uma discussão política dentro do próprio PCdoB. Mas qual foi assim que você sentiu? O que faltou como projeto para você conseguir permanecer no partido? O próprio documento foi um ponto de discórdia também, porque uma parte da direção do partido, alguns dirigentes, sindicalistas, deputados, Orlando Silva, intelectuais, assinaram o documento, mas houve também críticas ao documento. Por quê? A gente está falando do manifesto O Manifesto pela União Nacional, que é um manifesto que eu escrevi, divulguei e coletei assinaturas de gente de vários partidos. Um manifesto suprapartidário, com muitos sindicalistas, intelectuais, né? Mas houve diferenças em relação ao manifesto, por quê? Porque o manifesto defende a centralidade da questão nacional. E em torno da questão nacional você constrói a plataforma dos direitos sociais e a plataforma da democracia. Ou seja, o centro, o primeiro consenso, questão nacional, e o primeiro consenso é o desenvolvimento. O desenvolvimento é a chave de tudo. Se o país não tiver desenvolvimento, não tem como enfrentar a crise fiscal. A crise fiscal dobrou de tamanho desde que a presidente Dilma foi afastada. Claro. Inventaram essa cascata de pedaladas, tá certo? Forjaram isso na burocracia do Estado brasileiro, e agora o déficit dobrou de tamanho em relação ao déficit da época da presidente Dilma. Não tem saída para a crise da Previdência, não tem saída para a crise do desemprego,
não tem saída para financiar estados e municípios, não tem saída para nada sem a retomada do crescimento e do desenvolvimento. Mas, Aldo, eu queria te colocar já vamos dizer assim, quer dizer, não na fogueira, mas porque você é aqui nosso convidado, é nosso amigo, mas estão chegando perguntas aqui dos internautas, por exemplo, você foi ministro do presidente Lula, num momento dificílimo da articulação política, foi ministro também da Defesa, foi ministro em momentos difíceis da presidente Dilma, a gente vai falar bastante disso na questão do esporte, na preparação da Copa. E o PSB, se a gente vai olhar, quer dizer, como ele se comportou no processo de impeachment, ele apoiou o impeachment, quer dizer, salvo, se eu não me engano, o governador Ricardo Coutinho da Paraíba. Alguns parlamentares, né? Alguns tipo parlamentares. Mata. Mas, se não me engano, o presidente, o Carlos Siqueira, apoiou, o governador de Brasília, Hollenberg, o governador de Pernambuco, sobretudo de Pernambuco, e, enfim, quer dizer, aí você, quer dizer, que foi ministro do Lula, da Dilma, quer dizer, que faz quer dizer, assume esse argumento, quer dizer, de que foi uma farsa a questão das pedaladas. Quer dizer, você se sentiu à vontade, quer dizer, tendo tido o PSB essa posição, e o PSB também, lembrando, cobrou todos os seus parlamentares agora que, de alguma maneira, rompessem com o Temer, né? Quer dizer, tem um certo arrependimento. Como é que você vê, quer dizer, você se vê nesse processo? Se você compartilha da posição de que foi um golpe. Bem, eu posso ficar remoendo o passado e tentar resolver o presente com ele, né? E ter como destino o destino da mulher de Ló, que olhou para trás e virou estátua de sal. O que eu tenho que perguntar é o seguinte: qual a posição do PSB hoje? Hoje a posição do PSB é de aliança com todas as forças que resistem ao desmonte do Estado Nacional. O PSB articula contra a privatização da Eletrobras, o PSB defende a Previdência Pública, o PSB defende os direitos dos trabalhadores, e para mim isso é o que importa. Se for olhar para o passado, mas aí não é fácil fazer isso passado, quando o governo tem 93% de reprovação popular? Quando você se afastar de um governo, o Temer tem aprovação no chão. Ele é um governo que, do ponto de vista do povo, não serve para nada. Não é fácil, né, um partido descolar de um governo quando está nessa situação? Não. E aí começar a voltar esse discurso, que é o discurso tradicional no PSB, mas que estava meio... Não vejo. Não vejo o Temer com tanta fraqueza como você vê. Isso é uma estatística. É o governo que tem força parlamentar para aprovar tudo o que até hoje quis, está encaminhando a reforma da Previdência, aprovou um ajuste fiscal para o futuro que congela recursos e investimentos, foi absolvido 2 vezes por coisas muito mais graves do que contra Dilma? Do que contra a presidente Dilma, entendeu? Que ninguém até hoje sabe definir. Pode fazer uma pesquisa no meio da rua, perguntar o que foi a pedalada. Ninguém vai saber dizer. Ninguém sabe. Mas, Aldo, assim, olha, eu vou ler aqui um comentário a seu favor, é importante, quer dizer, para você ter noção de como que as pessoas estão olhando a sua situação, né? Jorge Luiz Monteiro de Jesus. Você tem meu respeito e tenho a certeza de que você jamais apoiaria o golpe, como não apoiou e continua não apoiando. Aí o Vicente de Paulo Leite falou, não, mas aí, Aldo, aí não, PSB não. Quer dizer, as pessoas também criticam a sua escolha, vamos dizer assim, pelo comportamento, como o Paulo falou, do PSB nesse passado recente. Quer dizer, e aí você falou, não vou ficar remoendo o passado, mas o PSB não fez uma autocrítica em relação ao impeachment. Ou deveria fazer, na sua opinião? Ou é só olhar para frente, como você colocou? Primeiro, eu não sou candidato à unanimidade. Quando, nos anos 70, eu me inclinei por uma organização de esquerda, é porque tinha como princípio respeitar a opção da crítica, inclusive a minha opção de ser, naquele momento, crítico da situação do país. Então eu respeito todas as críticas que aparecem por aí. As pessoas respeitam a sua posição. As pessoas criticam o seu endereço hoje. Não é a sua história, a sua biografia. É isso que está sendo colocado. Estranhando isso. A minha posição... na verdade, quer dizer, onde você... A minha opção partidária. A sua opção partidária. E qual deveria ser a minha opção partidária? Quando eu saí do PCdoB, eu poderia ir para o PDT ou para o PSB. Eram os partidos com os quais eu tinha mais afinidade. Não podia ter outra opção. O PDT, que cultiva comigo uma relação, e eu cultivo com o PDT uma relação boa, de respeito, tinha muito apreço pelo governador Brizola, tenho muito apreço pelo presidente Vargas e por sua grande obra, e tenho pelos atuais dirigentes do PDT. Mas com o PSB eu tinha uma proximidade maior por causa do Arraes, por causa do Eduardo Campos, né? E
era o caminho natural ao sair do PCdoB. Você não mencionou o PT, de quem você foi aliado por muito tempo. Por quê? Porque o PT... Você tem uma crítica que é bom. Mas eu tive com o PT uma aliança muito forte. Não no movimento estudantil, né, que nós éramos de lados contrários. Né, mas eu fui líder do governo do presidente Lula. Fui ministro da coordenação política no governo do presidente Lula. Fui presidente da Câmara com o apoio, na época, do presidente Lula e do PT. Depois o PT e o presidente Lula me derrotaram numa aliança com o PMDB, né, mas faz parte da vida. Fui ministro do esporte da presidente Dilma durante a Copa do Mundo, enfrentamos essas dificuldades. Fui ministro da Ciência e Tecnologia, ministro da Defesa. Então tenho com o PT uma aliança muito grande. Mas você fica sempre no governo do PT, sempre sai de um ministro para outro. E daí, de repente, quando você sai, isso não vai... Fica... Mas sempre tive uma posição crítica também. Eu não concordava com tudo que o governo fazia, eu respeitava, mas eu sempre manifestava em relação a temas importantes uma posição crítica em relação ao PT e em relação ao governo. Por exemplo, pode dizer assim, como isso não foi externado na época? A relação assim, com os empresários? Qual que era o problema? Qual que era o grande problema? Por exemplo, assim, você que participou da organização da Copa do Mundo. Muita gente questiona, quer dizer, olha, por que, sei lá, 12 estádios, não 6, 8? E aí as pessoas falam, mas isso aí já era uma consequência do financiamento de campanha, a pressão das empreiteiras, o poder que as empreiteiras exercem sobre a atividade política. Essa era uma das suas críticas ou não? Quer dizer, não era por aí? Nada a ver, ou seja, o Brasil é um continente. Você vai fazer uma Copa do Mundo e não vai fazer a Copa do Mundo na Amazônia. Se fosse para fazer a Copa do Mundo só em São Paulo, nós faríamos. São Paulo tem estádios, São Paulo tem infraestrutura. Era até mais fácil fazer a Copa do Mundo só em São Paulo. Agora não seria uma Copa do Mundo do Brasil. Vai fazer uma Copa do Mundo e vai desconhecer a Amazônia, vai desconhecer o Mato Grosso, vai desconhecer o Nordeste, vai desconhecer o sul do país. Então tinha que fazer no Rio Grande do Sul, no Paraná, no Natal, Fortaleza, Brasília, Salvador, Recife, Brasília, que é a capital. O Putin vai fazer a Copa até em Kaliningrado, que nem fica na Rússia, fica lá na fronteira pela Lituânia, Polônia. Ele vai fazer uma sede em Kaliningrado. Então, porque ele quer afirmar aquele espaço que é Königsberg, a antiga capital da Prússia Oriental. A única que não mudou de nome depois do fim do socialismo. Se mudar de nome, volta a ser Königsberg, então... que é a terra do Kant. Acho que é a terra do Kant. Mas eu puxei para a Copa, o Paulo estava fazendo uma pergunta mais interessante. Quer dizer, a pergunta do Paulo era sobre... Não, é verdade, eu tentei... Na verdade, responder por você, puxando para a Copa. Eu já estava achando a minha resposta tão interessante. Não, a gente vai falar da Copa, mas é porque o Paulo estava puxando assim, quer dizer, qual que é a sua crítica central aos governos do PT? Entendendo, assim, por que, assim, você teve muito mais proximidade com o PT ao longo dos últimos 10 anos? Não, foi articulação política na época do Mensalão lá. Só posições de confiança. E assim, e tinha vários momentos assim, tem um problema, chama o Aldo. Não estavam assim, pedindo. Mais ou menos isso, exatamente. Era que não era petista, mas era um cara de confiança. E de repente, quando você sai, quem foi esse convívio? O Paulo está como historiador norte-americano, o brasileiro. O brasileiro quer escrever a história do Brasil pelo que deu errado. O americano escreve pelo que deu certo. Não é verdade. Eu prefiro lembrar dos governos do PT, dos quais eu participei, pelo que deu certo. Mas é bom lembrar. Para eu lembrar o que deu errado, eu teria que destacar primeiro o que deu certo. Então, senão não faz fica isso. Uma coisa deformada. O que deu certo eu levaria muito tempo no seu programa. Então, Aldo, então a gente vai falar da questão política aqui, quer dizer, porque tem um monte de bola dividida e muita gente querendo saber, vamos dizer assim, essa sua mudança. Eu vou ler aqui já uma pergunta delicada do César Gonçalves, vindo pelo YouTube. O quanto de real tem no fato de você estar trabalhando para ser vice de Geraldo Alckmin, o Santo, e ter trabalhado para ser vice do Maia, entre parênteses, o Botafogo? E aí eu vou explicar duas especulações que foram feitas. Uma de que você seria vice do Rodrigo Maia numa eleição indireta, quando o Temer caísse, e que infelizmente não caiu. E a segunda, quer dizer, havendo eleições em 2018, que muitas pessoas até perguntam se vai ter eleição, se o PSB vai apoiar o Geraldo Alckmin e se você será o vice do Geraldo Alckmin, se existe essa costura. Olha, em primeiro lugar, vice do Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia e o DEM, o ACM Neto, eles me apoiaram quando eu fui candidato à presidência da Câmara.
tenho com eles uma relação de respeito. Quando eu fui líder do governo, que precisava aprovar as reformas do presidente Lula, contei com alguns votos do DEM e do PSDB, porque havia uma dissidência no PT, criada na época pela senadora Luísa Helena, o deputado Chico Alencar, Ivan Valente, não sei quem, e outros que eram contra aquelas reformas do Lula. E para completar o quórum, eu precisava de votos não da base, ou seja, que não fosse do PT, do PCdoB, PSB, e alguns votos do PSDB e do DEM eu consegui. E depois, candidato a presidente, contei com o apoio deles. Então, tenho relações políticas boas dentro da Câmara. Não são relações ideológicas, de princípios, de programa, de nada. Eu não podia ser candidato a vice do Rodrigo Maia, a não ser que o PCdoB aderisse a essa candidatura. Eu estava no PCdoB, se eu saísse do PCdoB, eu não teria prazo de desincompatibilização suficiente para me filiar em outro partido e ser candidato. Ou seja, era juridicamente impossível. Impossível, legalmente impossível. Então isso é uma especulação. Especulação ruim, né? Porque é uma especulação que não tem uma base jurídica, né? Complica, né? Uma especulação nascia de uma possibilidade que muitos julgavam boa, que era o afastamento do presidente da época. Tá. Certo. Se o presidente fosse afastado, deveria. então vamos relativizar. Então, mas você teria que ser numa aliança com o PCdoB, como você falou. Isso. E se o PCdoB quisesse aliança, ele faria aliança. Mas não seria uma aliança minha com o Rodrigo Maia. Não tinha sentido. E o PCdoB, de fato, apoiou, acho que no segundo turno, a eleição do Maia para a presidência da Câmara. A outra especulação, segundo a qual eu seria vice do governador Alckmin, também é especulação, é conversa de botequim. Ninguém tem como impedir conversa de bar, fofoca de coluna política, mas nunca houve nenhuma iniciativa nesse sentido. É claro que tem gente que pensa que eu poderia ser vice do Alckmin. Como tem gente que pensa que eu poderia ser vice do Lula, ou vice do PT, ou vice do Ciro. Tem gente no PSB que já falou, você é vice do Ciro, você vice. Lembrando que o Ciro fez uma conversa com o PSB essa semana, inclusive. E o PSB pediu um tempo ali para avaliar. O PSB está conversando. Um deputado do Paraná acha que eu deveria ser vice do Joaquim Barbosa. Certo. Você está bem de vice, hein? Pois é, eu digo, mas se sou tão bom para vice, tá certo? Ninguém começa um campeonato para ser vice. Você pode até terminar o campeonato. Né? Opa, Manuela, vamos falar da Manuela. Segundo, terceiro ou quarto. Né? Tá. Você não pode começar sendo vice, tá certo? Então, mas de qualquer maneira, está aí essa especulação, mas não passa de especulação. Eu não entrei no PSB reivindicando ser candidato a nada. Não entrei reivindicando nem espaço partidário, não. Entrei no PSB para ajudar um projeto que defenda os 3 princípios que orientam a minha vida política, a minha trajetória: a defesa do Brasil, a defesa dos direitos do povo e a defesa da democracia. Aldo, eu vou ler um comentário aqui, já passo a bola para o Paulo. Muito interessante, um comentário do Walker Carneiro de Souza, que diz o seguinte: o movimento do Aldo se dá em decorrência da atual conjuntura política, sendo que o PSB, de forma irresponsável, se envolveu no golpe de forma oportunista e quebrou a cara. Aldo, então, tem a missão de puxar o PSB para a centro-esquerda em apoio à candidatura de Lula. Isso é o que eu entendo. Ou seja, assim como tem pessoas que acreditam que você vai contribuir para um PSB com o Alckmin, tem gente que acha que você traz para o Lula, tem gente que acha... Quer dizer, especulação tem para todo lado. Ou seja, nada está definido ainda, então. Então, como é que é? Faz sentido isso que ele está falando? Mas a especulação é exatamente a ausência de uma decisão, a ausência de uma orientação definida. Eu não vou brigar contra especulação. Na política, você não pode ficar brigando contra isso. Você acredita na candidatura Lula? Você acha que ele vai ser candidato? Acha que ele vai manter a candidatura? Ele vai atravessar esse jogo pesado do judiciário contra ele? Você acha que ele vai existir uma campanha com o Lula candidato a presidente? Olha, se você perguntar se eu acho que o presidente Lula deve ter o direito de ser candidato, eu respondo naturalmente que sim. Tá certo? Agora, se perguntar também se há um movimento político, jurídico, forte para tirá-lo do páreo, eu também vou dizer que sim. Então, é uma disputa. Em 1945, o Perón era o ministro mais poderoso do presidente, acho que é Fadel, era o presidente argentino. Era o homem mais influente do governo, candidato a presidente da República. E tiraram ele do páreo. Foi preso lá numa ilha, lá, sei lá, como era que chamava a ilha, lá no Prata. E uma multidão foi para a rua e o Perón saiu
De lá para ser candidato Casa a presidente, Rosada, né? ganhou a eleição. Né? Então é o seguinte, eu não sei se essas forças que se opõem à candidatura do Lula, até onde elas vão, né? Tá certo? Para tentar impedir a candidatura dele. Eu sei que a candidatura, que a eleição presidencial de 2018 com o presidente Lula é uma eleição e sem ele é outra eleição. Sem ele fica tudo terceira via. Tudo é terceira via. Agora, a decisão final eu não posso antecipar porque vai depender de uma correlação de forças que está ainda em evolução e em movimento. Quais são as consequências da inabilitação dele na sua visão? Não posso. Como é que você avalia o que isso significaria para você? Já falou que defende a candidatura dele, o direito dele se candidatar. O que significa para a democracia brasileira, de repente, uma decisão judicial? Isso é antecipar um julgamento de uma coisa que ainda está longe de ser definida. Então, eu não tenho como... Por que você falou que vira tudo terceira via? Você terceira via dizendo o quê? Tudo secundária, tudo gente sem importância. Vira assim, liberou geral, não tem, porque não há uma liderança com a força eleitoral dele. Tá certo? Não há uma liderança com a densidade política e eleitoral dele. Então, se ele é candidato, a eleição vai se polarizar em torno dele, né? Tá certo? Da candidatura do Lula e contra a candidatura de Lula. Várias candidaturas, até. Né? Se ele não é candidato, essa polarização, naturalmente, vira uma eleição importante para a presidência da República, do Brasil, etc., mas sem essa polarização que a presença de uma liderança forte, né, define e cria. Qual vai ser a sua posição dentro do PSB? Eu vou falar aqui a pergunta do Heber Carvalho, pelo Facebook, dizendo o seguinte, que diz, olha, perguntem qual a posição do Aldo e qual posição ele defenderá dentro do partido. O apoio a Lula, a Ciro, a Alckmin, a candidatura própria. E aqui ele diz, o Aldo está escapando das perguntas sobre 2018 como um peixe ensaboado. E aí eu tenho que colocar aqui, defender o nosso eleitor. Quer dizer, você certamente terá uma posição de influência. Terei. Exatamente. E o que você pretende colocar? Olha, o PSB está conversando com todos os partidos. Conversa com o PSDB, conversa com o PCdoB, conversa com o PDT, conversa com o PT. Acho que houve até um encontro recente entre o PSB, o PCdoB, o PDT e o PT. Para discutir frente ampla. Isso, essas coisas, né? Então eu vou acompanhando e estimulando essa discussão, mas também defendendo a ideia de que para o Brasil não é uma frente de esquerda que resolve o problema do país, entendeu? Então vamos entrar nesse ponto. Ir atrás de frente de esquerda e se isolar de uma faixa grande do eleitorado, que é um eleitorado de centro, não vai ajudar a enfrentar os desafios maiores do Brasil. Para o público, que nem sempre está familiarizado com essas fórmulas, que é a diferença entre frente de esquerda e uma centro-esquerda, que eu imagino onde você se coloca, né? Ou é centro puro? Você vai colocar? Não, a aliança no Brasil sempre teve o centro como a força principal, quando não a força dirigente. Certo? O centro sempre foi. Nos governos do Fernando Henrique, era um governo do PSDB, Partido Social Democrata, mas ele atraía o DEM e o PMDB. Esse era o núcleo do governo. No governo do presidente Lula, nós só alcançamos alguma estabilidade, ter um apoio parlamentar, maioria, quando nós conseguimos atrair uma parte importante do centro. Já começamos com o vice-presidente, José Alencar, que era um grande empresário, presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais. Ao PR, né? PL, né? PL na época. Mas virou PR depois. Virou PR, né? O Valdemar Costa Neto e o Genuíno que conversaram sobre essa aliança até que o Lula e o Alencar se entenderam. Então eu defendo isso. Por quê? Porque dividir o país entre esquerda e direita é uma coisa falsa. Atrapalha o Brasil. O que move o Brasil são objetivos muito mais amplos do que essa divisão.
que move o Brasil é a luta pelo desenvolvimento da economia, do país, pela remoção dos obstáculos. No meu horizonte, esse é centro ou é centro-esquerda? Isso é a questão nacional. A questão nacional do desenvolvimento pode unir setores de centro, setores conservadores e setores de esquerda. E a agenda da confusão, a agenda do multiculturalismo, a agenda do identitarismo, a agenda que divide, que fragmenta, pode ter também no conservador, no centro e na esquerda. Então, fala um pouco desse multiculturalismo que o senhor entrou aí. Eu sei que é uma coisa importante, é um conceito importante que o senhor trabalha para criticar, para debater. Queria que você explicasse para o público mais ou menos entender. Paulo, se você me permitisse, quer dizer, como ele está falando, desculpa, Tá. a gente vai falar dessa questão das pautas identitárias, mas como ele está falando, quer dizer, do que ele enxerga, de não deixar a esquerda confinada na frente, de esquerda pelo que eu estou entendendo, eu queria ler um trecho do manifesto, para que as pessoas saibam do que se trata. Tá, E aí ele avança nisso, depois a gente volta. Claro. Então vamos lá, vamos abrir aqui, porque as pessoas vão ver o que está colocado no manifesto pela União Nacional. Deixa eu ver se é esse o nome exatamente. Exatamente, Manifesto pela União Nacional, lançado pelo Aldo Rebelo, recente, e ele termina aqui com a seguinte frase: o Brasil é um país rico, principalmente em recursos humanos. Se todos puderem compartilhar do desenvolvimento dessa riqueza, ele será mais próspero e feliz. Ninguém é contra que os mais capazes e talentosos se enriqueçam. Ninguém é contra que quem empreenda tenha justa recompensa pelo seu esforço. Mas o Brasil não precisa, não deve e não pode ser tão desigual. Esse é o grande acordo que precisa se estabelecer na sociedade brasileira. É em torno desse ideal transcendente de grandeza nacional e de justiça que devem se unir os brasileiros de todas as classes, profissões, origens, condições sociais e credos. Aldo, pelo que eu leio aqui, pelo que eu entendo, quer dizer, você propõe, quer dizer, na verdade, um casamento, vamos dizer assim, entre uma economia de mercado, quer dizer, que não se vê outra saída, mas com, vamos dizer assim, quer dizer, com programas sociais, com combate à desigualdade. Você acha possível costurar esse pacto, quer dizer, olhando para o momento que o Brasil vive hoje, de tanta polarização, de tanta possível e necessário. Qual é o país? Vou aqui fazer duas perguntas. Qual é o país que mais reduziu pobreza no mundo, que mais tirou população da faixa de pobreza? Brasil. A China. Não, mas o Brasil também estava. Tirou, mas a China tirou muito mais. Se você tira a China da estatística, o mundo ficou mais pobre. Se você coloca a China na estatística, o mundo ficou socialmente mais equilibrado. Então a China é o país que mais retira gente da faixa de pobreza. E qual foi o país que mais criou bilionários no mundo? A China também. A China. A China tem hoje mais bilionários do que os Estados Unidos. Deve ser, até porque tem muito, né? Não, é porque é o seguinte, né? A China não criou a contradição antagônica entre o mercado e o Estado. Qual foi o modelo chinês, que eu acho que é o que nós devemos, não o modelo chinês, mas o princípio. Quando eu discuto, aqui eu digo o seguinte, o Brasil tem aí uma questão, é mais mercado ou mais Estado? Eu digo, o Brasil precisa de mais Estado e mais mercado, aonde couber. Precisa de mais Estado em ciência, em pesquisa, em tecnologia, em inovação, e precisa de mais mercado nas áreas onde nós temos baixa competitividade. Então nós precisamos disso, nós precisamos... É falso esse antagonismo que nós, às vezes, fabricamos. Ou seja, quer dizer, então falando, quer dizer, nessa linha de um consenso, quer dizer, você está num centro que dialoga com todos os campos, quer dizer, dialoga com a direita, dialoga com a esquerda, quer dizer, tenta atrair... Não é dialogar com a esquerda e com a direita, é dialogar com uma agenda, ou seja, a agenda do crescimento, a agenda da defesa do país. Eu fui ministro da Defesa. As Forças Armadas no Brasil têm uma dupla missão, muitas vezes anônima, muitas vezes desconhecida. Qual é a dupla missão? A dupla missão é a de defender o país e construir o país. As Forças Armadas constroem o Brasil na ciência e na tecnologia. Fizeram os primeiros computadores do Brasil, fizeram o programa nuclear, fizeram o programa espacial, fizeram o ITA, fizeram a Embraer. As Forças Armadas ajudam a construir a ciência e a tecnologia. Criaram o CNPq, Conselho Nacional de Pesquisa. As Forças Armadas ajudam a construir socialmente o Brasil. Socorrem os sertanejos com o programa do Carro-Pipa, a Operação Pipa. Socorre os ribeirinhos e os índios da Amazônia com os navios hospitais, com os helicópteros do Exército.
socorrem a população. Nós mobilizamos 200 mil homens das Forças Armadas para combater o mosquito da Zika, na época, no ano passado. As Forças Armadas constroem espiritualmente o país, com exemplo de dedicação, de patriotismo, de disciplina, de solidariedade. Agora, essa agenda das Forças Armadas não é conhecida, a visão nossa é meio lúdica. As Forças Armadas, que bonito que desfilam no 7 de setembro. E nós... tem a visão do general Mourão, né, também, né? Uma outra... Como é que é você, como ministro da Defesa, que conheceu, conviveu com eles, como é que o senhor vê, por exemplo, você está falando, porque tem várias visões, uma delas, a mais recente, assustadora e preocupante, é a do general Mourão, aquela palestra para a maçonaria lá em Porto Alegre. Como é que é essa visão? Qual a importância disso? O que é isso? Eu não considerei aquilo muito relevante, sinceramente, com todo respeito pelo general Mourão, entendeu? Não considerei, dentro da hierarquia do conjunto das Forças Armadas, aquilo maior do que o que foi. O general vai, num fim de semana, numa loja maçônica da periferia de Brasília, diz lá qualquer coisa, não teve grande repercussão, não teve grande apoio dentro das Forças Armadas. Então aquilo foi uma coisa secundária. A imensa maioria das Forças Armadas está interessada em elevar a capacitação das Forças Armadas, a preparação, o equipamento, a preparação para a sua missão. Não se meter em política, que não é isso que une as Forças Armadas no Brasil. Então, não há essa... mas tem risco de golpe? Não vejo. Não, não vejo. Risco de intervenção, como ele propôs, ele disse que é uma tábua logarítmica. De jeito nenhum, não há essa possibilidade. Há uma insatisfação dos indivíduos, dos integrantes das Forças Armadas, é evidente. Como todos os brasileiros. Todo mundo. Quem é que está achando que está tudo bom e tudo tranquilo? No momento que as Forças Armadas não têm recursos, os seus equipamentos estão ficando obsoletos, os seus programas correm risco de ficar atrasados, os salários defasados. Então o Mourão expressa uma insatisfação com essa situação e não uma perspectiva de golpe das Forças Armadas, que eu acho que isso, sinceramente, está muito longe. Você foi ministro da Defesa, Aldo. Quer dizer, eu vou aqui ler uma pergunta do Adir Vieira, que está perguntando o seguinte, quer dizer, nessa condição, como é que você vê a questão da soberania no governo Temer? E a gente tem privatização da Eletrobras, entrega do petróleo, treinamento militar na Amazônia, abertura da base de Alcântara para os americanos, treinamento militar dos Estados Unidos. São vários pontos, quer dizer, que deixariam, vamos dizer assim, setores de esquerda muito preocupados. Eu queria saber qual que é a sua visão específica e se dá para aguentar um ano a mais de Temer. Porque é o seguinte, quer dizer, então não tem risco de golpe, vamos ter eleição, mas o desmonte é muito acentuado, né? Qual que é a sua visão sobre esses pontos? Então, pré-sal, Eletrobras, americanos na Amazônia e, enfim, e Alcântara, né, que a gente mencionou. Eu não vejo nenhuma possibilidade de privatização da Petrobras. Não vejo. Da Eletrobras. Da Petrobras, em primeiro lugar. Mas tem esses leilões do pré-sal também, que eu queria que você comentasse. Aí o leilão do pré-sal entra num debate mais longo, mas eu acho que a privatização da Petrobras é inviável. A da Eletrobras vai enfrentar muita resistência. Em alguns casos, é quase... Por exemplo, todos os governadores do Nordeste são contra privatizar a Chesf. É um sistema com não sei quantas hidrelétricas que garante, não é apenas a eletricidade, porque quando você privatiza também a água. O Nordeste tem uma questão fundamental que depende do São Francisco, né, que é não só a energia, mas a água. Eu vou dar só um exemplo. Todo o polo de agricultura irrigada que tem ali em Petrolina, Juazeiro, no Rio Grande do Norte, no Ceará, depende de duas coisas: da energia subsidiada, principalmente a tarifa noturna, que é mais barata, porque é quando há uma queda do consumo e os agricultores usam à noite, e a água. Ou seja, se você elevar o preço da tarifa, eu lembro porque ministro, mesmo do esporte, mas como era nordestino, eles me procuravam para ajudar, e a presidente Dilma pediu que eu, junto ao Ministério do Planejamento, tratasse disso. Reduzir um pouco a tarifa noturna, porque o custo da energia pode inviabilizar toda aquela atividade da agricultura, da fruticultura principalmente, e da fruticultura inclusive de exportação. Então não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. A Amazônia,
Não vai ter base americana na Amazônia, não vai ter base americana em lugar nenhum da América do Sul. Isso é um princípio do Brasil. Porque no dia que tiver uma base americana ou em qualquer lugar, como é que você vai impedir uma base russa e uma base chinesa? Mas esse treinamento que aconteceu, na sua opinião, foi uma coisa banal? Eu não estou bem informado. O que eu sei é que é um treinamento de caráter humanitário. Quando eu estive nos Estados Unidos como ministro da Ciência e Tecnologia, havia uma grande preocupação com o risco de pandemias. Se houver uma pandemia, ou você tem logística nos continentes inteiros, você não pode, a partir dos Estados Unidos, distribuir soro, distribuir vacina, distribuir socorro, se você não tiver no Brasil uma base dessa, se você não tiver na África, na Ásia, no centro geodésico, onde nós pensamos até ali perto de Brasília, em Anápolis, que tem a base aérea, já tem um polo farmoquímico, e dali você alcança, o Brasil alcança as outras capitais da América do Sul. Esse treinamento é um treinamento humanitário, não é um treinamento militar no sentido de defesa. Participam outros países, além dos Estados Unidos, com um contingente muito pequeno. E as Forças Armadas têm assim, um zelo muito grande pela questão da Amazônia. É lá que está o centro de guerra na selva do Brasil, onde é um centro muito avançado, respeitado no mundo, onde inclusive os americanos nunca participaram, eles nunca deixaram que eles participassem desse treinamento de guerra na selva. Então eu não vejo nenhum risco nesse aspecto. E Alcântara? Alcântara, você tem uma área em litígio com movimentos sociais, quilombolas e outros, e tem uma área, nós estávamos fazendo lá uma base com a Ucrânia. Não é a nossa base, é como você fazer o aluguel de um terminal para lançamento portuário. Então, muitos países querem ter ali, por questões comerciais, uma base de lançamentos. O Brasil, por exemplo, faz lançamento na Guiana, na base francesa. A nossa passou por um acidente em 2003, 2004 e ficou em condições. E o que eu acho que o governo está discutindo é fazer acordos de lançamento com outros países. E não é entregar a nossa base, porque a base brasileira é uma. Se você alugar para algum país lançar, é outra coisa. Ou seja, é um contrato comercial que não é você permitir uma base militar americano de lançamento de mísseis dentro do Brasil. Isso é inconcebível. Mas o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães afirmou que os americanos já têm lá o Cabo Canaveral. Se eles querem participar aqui de Alcântara, é porque eles querem botar um pezinho de algo que seria um embrião de uma base militar. Na sua opinião, tem muita paranoia a respeito? Não se trata de paranoia, se trata de prevenção e de desconfiança. Né? Quando você tem não é inimigo que eu ia dizer, um vizinho. Um vizinho, tá certo? Um vizinho forte. Você tem um vizinho muito forte, que faz guerra no mundo inteiro, que quer ter base no mundo inteiro, você precisa ter cuidado e prevenção. Mas, ao mesmo tempo, você tem com os Estados Unidos relações de cooperação em várias áreas. Né? Na área espacial, você precisa ter com todo mundo. Eu estive na Rússia para tratar de cooperação espacial com a Rússia. E podemos ter cooperação espacial civil com os Estados Unidos, porque militar ninguém faz. Podemos ter cooperação em outras áreas, né, de ciência, de pesquisa, energia, por exemplo, nós fazemos. Mas na área militar, o Brasil tem todos os cuidados e todas as precauções, né, para não permitir, porque seria também uma coisa que nós teríamos que explicar para os nossos vizinhos, tá certo? Você permite uma base militar estrangeira... Eu quero perguntar uma coisa. Falando de pesquisas, qual o desgaste, o prejuízo do programa nuclear brasileiro de pesquisas, depois dessa longa prisão do almirante Otton? O que acontece com o programa nuclear? Ele fica paralisado, vai parar? O que vai acontecer?
não fica paralisado. O Brasil é o país que tem um dos 3 ou 4, acho que um dos 3, que tem o ciclo completo nuclear. O que é o ciclo completo? O ciclo completo é você ter o urânio, você enriquecer o urânio e você fazer todos os usos do urânio. Você enriquece o urânio para a usina de Angra, para energia elétrica. É um nível de enriquecimento. O enriquecimento para o combustível do submarino, que o acordo com os franceses é para fazer o casco do submarino. O reator que vai mover o submarino é totalmente tecnologia nossa, desenvolvida pela Marinha. E o enriquecimento do urânio depende de um equipamento fundamental, que são as centrífugas. Nós fazemos uma centrífuga. E nós fizemos a melhor centrífuga do mundo. Ou seja, sem dúvida. Graças ao Almirante Otto. Graças ao Almirante Otto. Não, o Almirante Otto, ele é marinheiro, ou seja, fez escola naval, depois ele fez engenharia, depois ele fez pós-graduação nos Estados Unidos, alguns fizeram na Holanda, eu acho que ele fez nos Estados Unidos, e ele se firmou como cientista. A Marinha preparou pesquisadores e cientistas. A Marinha tem um grupo de pesquisadores e cientistas que foram se deslocando da carreira militar para a carreira de pesquisadores. E a nossa centrífuga é um primor. A nossa centrífuga tem todas as capacidades de enriquecimento. E, naturalmente, como essa é uma tecnologia intransferível, a área nuclear é a única onde não existe lei de patentes, não tem propriedade intelectual. Não ia respeitar a propriedade intelectual. Você fazia bomba atômica, registrava a patente e dominava o mundo. Claro. Então não existe propriedade intelectual na área nuclear. Cada um que se vire, ou seja, o Brasil teve que fazer a sua centrífuga, fez uma centrífuga de grande qualidade, consegue enriquecer urânio para qualquer coisa, não faz enriquecimento para fins militares, porque não é o nosso caso, nós não pretendemos. Ele concedeu uma entrevista, desculpa te cortar, dizendo o seguinte, quer dizer, houve interesse internacional na prisão dele. Você acredita nisso? Aí lembrando, a gente estava falando antes da entrevista, você quando entrou no PCdoB, era a luta contra o imperialismo e tal, tudo isso. Você acha que houve uma mão imperial nessa questão do Almirante Otto? Olha, o Almirante Otto sempre foi um alvo. Foi um alvo, né? Sempre foi um alvo, mas basta consultar a imprensa. Morava num lugar, então tinha ali alguém estranho morando perto. A vigilância sobre a tecnologia nuclear no mundo inteiro. Deixa eu contar aqui uma breve história. Conta. O primeiro ato de guerra cibernética no mundo foi o seguinte: o Irã tem a sua usina nuclear. E as suas, acho que as centrífugas são alemães, não sei se eles fabricam a centrífuga. E estava lá o programa nuclear iraniano com as suas centrífugas, fazendo o enriquecimento do urânio, e de repente essas centrífugas se desestabilizam, entram num processo de mudança de velocidade e todas entram em bancarrota. O Irã ficou tão espantado que chamou a AIEA, a Agência Internacional de Energia Atômica, para fazer a fiscalização, para fazer uma investigação. A AIEA não conseguiu saber o que tinha acontecido, só viu o estrago nas centrífugas. Então eles contrataram uma empresa de hackers da Bielorrússia e os meninos vieram, né, e descobriram que durante 5 anos Israel e os Estados Unidos pesquisaram um supervírus para infiltrar nas centrífugas iranianas. Mas era um sistema fechado, ou seja, um sistema de computadores da centrífuga não se comunicava com a rede universal. Só no momento é que ela se comunicava, quando um auditor, um técnico da Siemens fazia a manutenção. Aí ele ligava o computador dele. Então, os americanos e os israelenses infiltraram esse supervírus no computador do cara da Siemens e quando ele foi fazer a manutenção, o computador
estava com o vírus e entrou no sistema e destruiu o sistema iraniano. Isso tem um livro lá de uma pesquisadora americana, que é o Ano Zero da Guerra Cibernética. Você acha que isso não ia acontecer no Brasil? O programa nuclear do Brasil é muito mais sofisticado, muito mais completo, muito mais antigo, tecnicamente e cientificamente muito mais avançado do que o iraniano. E para os Estados Unidos, não era uma coisa boa o Brasil ter um programa nuclear, dominar o ciclo do urânio completamente. Não podia fazer isso. Ou seja, pode-se concluir daí, então, quer dizer, que pelo menos esse braço do Rio de Janeiro, da Lava Jato, seria um braço imperial? Bem, eu não quero tirar conclusões, né, sobre o braço da Lava Jato. O que eu sei é que esses dias, né, os jornais noticiaram que um desses procuradores cogitava de usar instituições dos Estados Unidos para atingir o BNDES e para atingir não sei mais quem. Isso foi noticiado. Isso, Folha de São Paulo noticiou exatamente. Que tem um setor do Ministério Público, tá certo, que não tem em muita alta conta ao interesse nacional. Eu sei disso desde o Código Florestal. Tá importante. Quer dizer, era importante, Aldo, você falou dessa questão do interesse nacional no Brasil de hoje. Vamos dizer são assim. setores bifrontes da burocracia brasileira. Setores que têm duas caras, tá certo? E você via assim no ambientalismo, assim, há muitas questões ambientais que as pessoas atribuem a interesses externos, que são levantadas como um biombo para defender interesses externos. Por exemplo, contra a usina de Belo Monte, por exemplo. É evidente, tem 500 ONG ali contra Belo Monte, por quê? Porque não pode ter energia para desenvolver a Amazônia. A Amazônia tem que ficar como um santuário para que, quem sabe, amanhã ou depois, a ONU ou uma potência resolva administrar diante da incompetência do Brasil para tomar conta. Ou seja, querem congelar a Amazônia, imobilizar as riquezas minerais, os recursos, a biodiversidade, de preferência até desantropizar, ou seja, não fica ninguém na Amazônia, fica ali como se fosse o jardim botânico do Império. Absurdo um negócio desse. E a agricultura brasileira incomoda. Mas os americanos, eles não escondem isso, não é uma coisa conspirativa, é uma coisa assim, então, olha, a produtividade da agricultura brasileira reduz a competitividade da agricultura americana, reduz os ganhos, então tem que radicalizar a legislação ambiental para criar um passivo e nivelar a competição de forma que o lucro dos agricultores e pecuaristas americanos permaneça de pé. Isso tem documento, tem um deles famoso, qualquer um pode ir na internet e pesquisar, chama Forest There, Farms Here, Forest There. Fazendas aqui, florestas lá. Florestas lá aqui. Fazenda nos Estados Unidos e as florestas aqui. Isso está evidente. A guerra comercial, o agricultor americano, o agricultor europeu, não é um agricultor de mercado. O agricultor europeu é um funcionário público. É um agricultor de Estado. É uma agricultura estatizada. É o tesouro que garante. Protegido. Ganha tudo. Tem casos assim escandalosos. Vacas duplamente subsidiadas. Você tem uma vaca subsidiada na Holanda, aí vai aumentando muito a população de vacas, então uma hora o governo subsidia para quem abate. Subsidia o abate da vaca. O abate da vaca. A carne fica barata. Então. Isso. Então subsidia o abate. O agricultor, ao invés de abater, ele dá baixa. Ele leva a vaca dele para Portugal, que lá está dando subsídio para quem incorporar uma vaca no rebanho. Então a mesma vaca recebe o subsídio na Holanda porque deu baixa e recebe subsídio em Portugal porque foi incorporada. Então isso acontece. Eu vou ler um comentário aqui da Ana Angélica Marinho, dizendo o seguinte: parabéns pelo convidado, já era hora de dar voz ao Aldo. Jamais subestimo o que ele diz por todas as imensas qualidades que possui. E ela fala que o Aldo não é para principiantes. Por que, quer dizer, é uma coisa interessante, tem muita gente atacando também, eu não vou ler aqui os comentários de todo mundo, e algumas pessoas também te defendendo, mas você desafia, vamos dizer assim, aquela visão predominante de esquerda. Porque, por exemplo, você questionava muitas demarcações. Nessa questão do Código Florestal, quer dizer, você teve uma posição que foi questionada pelos ambientalistas. Muito. Você não é um inimigo do agronegócio, quer dizer, então... E você... Agora, eu queria que você explicasse, quer dizer, como que é ser de esquerda
e ter essas posições que você tem. Quer dizer, se ver como uma pessoa de esquerda, mesmo com tantas contradições para muitas pessoas aqui. Quer dizer, porque você não compra as bandeiras clássicas, vamos dizer. Clássicas não, bandeiras mais modernas, Mais né? Ambientalismo, essa coisa, tudo bandeiras modernas da esquerda. A bandeira clássica da esquerda seria, né? O ambientalismo é uma causa nobre, natural, porque o meio ambiente foi muito destruído no mundo, precisa ser preservado, os movimentos são legítimos, mas o ambientalismo também virou uma rota de fuga para muita gente que não queria ser taxado nem de direita, nem de esquerda, tá certo? E vai para o meio ambiente porque ali ninguém, tá tudo bem. Eu sou de esquerda, mas eu sou nacionalista. Eu ia chegar nesse ponto. Essa é que é a questão central para mim. Em 1921, 22 ou 23, né, houve um... No nosso tempo, né? Isso. Né? No nosso tempo. No nosso tempo, né? Isso, acho que foi em 21. Houve... Alguém publicou um livro, acho que foi o Licínio, que publicou um livro sobre o balanço da Constituição de 1891. Nesse livro tem um ensaio de um jovem jurista alagoano chamado Pontes de Miranda. E o Pontes de Miranda diz no ensaio o seguinte: o futuro... Os maiores juristas da história, provavelmente o grande jurista até hoje, reverenciado assim, Pontes de Miranda, né? O futuro do mundo, dizia o Pontes de Miranda, será o socialismo. Mas ele diz, o socialismo será nacionalista. Aqui. Porque ele dizia o seguinte: o nacionalismo dos países ricos é um nacionalismo agressivo, é um nacionalismo para dominar, para submeter outros países. O nacionalismo dos países frágeis será um nacionalismo democrático, será um nacionalismo defensivo, será um nacionalismo de defesa dos seus interesses nacionais. Não é para ofender o interesse nacional de ninguém. Então, no Brasil, o nacionalismo é uma bandeira democrática, mas uma parte da esquerda não defende isso, acha, não, mas não existe burguesia nacional, por essa razão não pode existir a questão nacional. É um erro primário, primitivo, não se trata de burguesia nacional, se trata de algo muito mais importante. A classe operária, os trabalhadores, eles são nacionais. A globalização é para o capital, é para a tecnologia, é para as transferências financeiras. Você não pode pegar aqui um operário. Exatamente, ali para o Panamá, entendeu? Exatamente. Você não pode aqui um operário que perdeu o emprego aqui numa metalúrgica de São Paulo, você diz agora é o seguinte, boa viagem, vá nos Estados Unidos. Não, então a classe operária é nacional, o emprego é nacional, a renda é nacional, a educação é nacional. E você vai o quê? Você vai achar que ser nacionalista pouco importa? Não, é uma questão nacional. E a agricultura é uma questão nacional. Você pode levar uma planta de uma fábrica daqui para a China ou para o Paraguai. Uma fazenda você não pode. Você não pode pegar uma fazenda no Mato Grosso, botar num navio e dizer agora eu vou para a China produzir lá. Não, meu irmão, você vai produzir macaxeira, mandioca, feijão, batata, algodão, milho, soja. Você vai criar vaca, vai criar no Brasil. Vai criar um porco no Brasil, vai criar galinha no Brasil. Então essas coisas, muita gente não entende. Então, fazer o quê? Mas é importante você falar da agricultura, quer dizer, tem um ponto que divide muito, que é a questão da venda de terra para estrangeiro. Como é que você vê isso? Isso fere a segurança nacional? Que é uma das bandeiras do Temer aí. Esse debate é falseado por uma questão, certo? Porque o que está em debate não é a questão da venda de terras, o que está em debate é outra coisa. O financiamento da agricultura, uma parte é público, mas outra parte é privado. Qual é a parte que é privada? A parte que é privada é uma parte grande da comercialização que se dá através dessas trades gigantescas, etc. E o juro? O juro depende da garantia que você oferece. Quando você não pode oferecer a terra em garantia, porque o estrangeiro não pode ser proprietário, você vai pagar um juro mais alto, tá certo? O juro é muito mais alto, porque você não tem garantias a oferecer. Então, na verdade, há um movimento que precisa de resposta, que é o movimento para reduzir a taxa de juros na comercialização, porque cada vez mais, dentro das fazendas, vai ficando uma renda muito pequena. Não é negócio ser dono da fazenda se você pode ser dono da comercialização. Ali que está o... Ali é que está o ganho, ali é que está o filé, entendeu? O cara lá dentro vai reduzindo o seu ganho cada vez mais. Tem que fazer cada vez mais escala, porque o ganho é cada vez mais reduzido.
E os pequenos vão tendo dificuldade de sobreviver porque não incorporam capital, não incorporam tecnologia. Então essa é a grande responsabilidade que o governo tem que enfrentar. Vamos passar para a pauta identitária, porque o Aldo tem um compromisso e a gente tem que chegar nesse Temos ponto. que chegar nesse ponto. Desculpa, a gente fez um longo desvio, mas enfim, fala lá, Paulo. Vamos lá. Essa semana, Manuela Dávila se apresentou como pré-candidata pelo PCdoB, seu antigo partido, por 40 anos. Foi uma cena no Salão Verde, que você conhece muito bem. Como é que você vê esse lançamento? Como é que você vê assim? Como é que você está vendo isso aí? Por que não ela ser candidata? O PT tem candidato, o PSB tem... O PSB não tem. O PDT tem. O PPS tem. Certo? Era o Cristóvão, agora estão atrás do Hulk, né? Pois é. O PDT tem, o PSOL terá, porque o PCdoB também não pode ter. O que eu acho é que... para valer essa candidatura? Bem, eu não posso responder pelo PCdoB, certo? Seria uma... Como analista, como observador. Não posso ser analista da casa alheia, entendeu? O PCdoB cuida da vida dele, sabe o que faz. O que eu posso dizer é o seguinte: amanhã vai ter que se discutir, porque com tantas candidaturas fragmentárias pelos partidos progressistas, né, vai aonde? Né? Tá certo? Agora não é o PCdoB que vai ter que responder por isso, né? Todos que respondam e todos que se entendam. Agora, e essa crítica que você faz vamos dizer assim, à esquerda confinada nas pautas identitárias, então, só para a gente fechar nesse ponto, que você estava falando disso, antes da gente começar, falou um pouquinho, eu te cortei, qual que é a crítica que você faz a essa questão de a causa dos gays, das mulheres, disso, daquilo? Não é que você seja contra, eu queria que você explicasse a sua posição. Porque isso virou, na verdade... são as bandeiras modernas. Que as pessoas batalham por isso. A maconha, assim, cada vez mais difícil encontrar quem defenda o trabalhador, quem defenda a nação. E as pessoas batalham essas coisas que são partes, né? Que são... Como é que é? Tem umas frases interessantes a respeito disso. As pautas identitárias ou as pautas multiculturalistas, né, não são apanágio da esquerda. Muita gente que defende isso, setores conservadores defendem isso. Né. O problema é o seguinte, é que essa agenda que atende aos direitos das minorias... São importantes, que devem ser atendidos, devem ser defendidos. São bandeiras democráticas. O que não podem, tá certo, é em nome da minoria você silenciar a maioria. Isso é o que não pode acontecer. E você não pode, em nome de identidades que são biológicas, tá certo, de raça, de sexo, ou outras, você esquecer e suplantar os fatores de ampla união social. Ou seja, isso é uma pauta fragmentária, entendeu? Porque você é branco, você é preto, você luta em torno dessa questão da identidade, né? Ou racial, ou sexual, ou de gênero, etc. Mas as bandeiras que unem amplamente são essas bandeiras que devem presidir um movimento transformador, um movimento de mudança social. E acho que no Brasil as instituições, não apenas partidárias, políticas, o Supremo, a mídia, elegeram as pautas identitárias, a agenda identitária, como a agenda central do país. Ninguém faz isso no mundo. Essa não é a agenda da China, essa não é a agenda da América, a agenda dos Estados Unidos, o Obama e não sei quem lá vão se candidatar a presidente, e a discussão, os Estados Unidos têm que continuar mandando no mundo. A minha prioridade é o Iraque, e a sua não, a minha é o Afeganistão, eu tenho que tirar a tropa dali, botar ali, mas não se discute a hegemonia da América no mundo, ou seja, o interesse nacional americano está presidindo a eleição. Você vai olhar o 19º Congresso do Partido Comunista Chinês. O que é que preside o 10º Congresso? O desenvolvimento a posição da China no mundo. No mundo. O que é que preside a eleição na Rússia? E por que nós perdemos isso? Por que nós perdemos essa guerra? Se é que nós tivemos algum dia? O que você acha que acontece que a gente não tem, que é uma coisa que todo mundo fala? Estamos chegando aí a 200 anos de independência, né? 2022. Todo mundo fala. Tem gente, inclusive, vai para os Estados Unidos assim, como o americano é patriota porque tem bandeira na porta de casa, né? Muitos deles são apenas imperialistas, né? Nem são exatamente patriotas. Mas por que a gente não tem isso? Onde que falta o projeto nacional, afinal de contas? Nós tivemos
dois momentos em que esse interesse nacional permanente, que é uma expressão que muita gente não gosta, né, porque é da época dos militares, nós tivemos na época do Getúlio Vargas, né, esse interesse nacional, presidindo as decisões, as orientações, a transformação do Estado brasileiro, a criação de instituições que permaneceram no país, né, Volta Redonda, essas instituições da cultura, Petrobras começou. Petrobras, Eletrobras, tudo veio por ali. E depois nós tivemos também um aspecto disso durante o regime militar, ou seja, o planejamento como de longo prazo, com metas nacionais de longo alcance. Depois, por conta da forma, eu acho que equivocada, como nós lidamos com a luta na fase final contra o regime militar, ou seja, de jogar fora tudo, ou seja, o que tinha de ruim, mas também o que tinha de bom, aproveitável. Nós fizemos isso. E fizemos uma Constituição onde a questão nacional não é tratada. Você vai ali no artigo 3º, no artigo 4º, que tratam dos objetivos, das coisas mais de longo alcance, né? A questão social, a questão democrática, tudo isso é bem valorizado, mas a questão nacional, os setores liberais, tanto os de esquerda quanto os conservadores, né, achavam que devia expurgar tudo do regime militar, inclusive junto o nacionalismo. Então expurgaram o nacionalismo da Constituição brasileira. A Constituição brasileira é uma Constituição, a de 88, que trata da questão democrática, da questão social, e a pátria, o país, a ambição, a grandeza nacional. Sem ambição nacional, sem grandeza nacional, sem orgulho nacional, nesse mundo de hoje você vai para onde? Aldo, acho que você falou uma coisa muito importante, quer dizer, por isso que a gente exalta muito aqui, por exemplo, a figura do Bresser Pereira, que é uma das pessoas que está preocupadas em fazer um projeto Brasil-Nação, e chamou gente de todas as forças políticas. E em todos os partidos, a gente fala muito do Requião, quer dizer, o Requião é uma voz preocupada com a questão nacional. Eu acho muito importante você ter levantado isso, quer dizer, eu sei que você está com tempo escasso, né? Mas eu queria só te dar um saldo final. Muitas pessoas aqui, quer dizer, dizendo que você está à frente da esquerda e por isso você está sendo incompreendido, e muitas pessoas também dizendo, quer dizer, que você deixou de ser de esquerda, que você as decepcionou. Então, se você quiser deixar uma mensagem final, inclusive tem pessoas aqui do PCdoB que estão te acompanhando, tem aqui a Valesca Graziotin, não a Vanessa, mas a Valesca, querendo saber se você vai ser vice do PSDB, que você já disse que é uma especulação, e tem aqui presidente do PSB num diretório da Bahia, as pessoas te ouvindo com atenção, vamos dizer, da sua ex-casa, da sua nova casa. Se você quiser só, eu sei, a gente vai fechar e eu queria te passar a palavra para você falar um pouco de como você dividiu o público ali, quer dizer, gera uma incompreensão essa sua mudança para muita gente, mas algumas também estão vendo o seguinte, olha, ele está vendo uma questão que a esquerda tradicional não está vendo, que é a questão nacional. Enfim. Em primeiro lugar, que não tem mudança nenhuma. Eu sou nacionalista desde quando me entendi de gente, desde o curso primário, na escola, como era o nome da escola? Grupo Escolar Monsenhor Machado e Grupo Escolar 13 de Outubro, onde tinha um pequeno mapa do Brasil, que a minha professora, dona Laurita Rodrigues de Moura, me ensinou a amar o meu país, a defender o meu país, a honrar a história do Brasil. Então eu fazia lá no curso primário a biografia do Caxias e achava uma coisa maravilhosa, a biografia do Rui Barbosa, algumas das efemérides que eu fazia no curso primário. A gostar do Brasil, a olhar para o mapa do Brasil com aquele sentimento de orgulho, de amor ao país, como se fosse um ente ao qual eu queria muito bem. E fui criado assim, entrei no PCdoB assim, vivi a minha vida assim, nunca tive nenhum momento ou de desprezo, ou de desconfiança, ou de descrença no Brasil. A minha vida política foi de amor ao país. Por que eu fui relator do Código Florestal? Eu não PCdoB. Por que questionei as demarcações da Raposa Serra do Sol do jeito que foram feitas? Porque eu achava que aquilo feria o interesse nacional. Aliás, tem um depoimento, procure na internet, do Orlando Vilas Boas sobre a questão Yanomami, para ver o que é que ele diz. O mais famoso, o mais dedicado dos indigenistas brasileiros. Então é o seguinte, a defesa do Brasil é uma coisa importante. E a defesa do Brasil não é um privilégio ou uma coisa só da esquerda.
Por que é que eu vou achar que só eu tenho interesse e tenho compromisso com a defesa do Brasil? Eu fui ministro da Defesa, convivi com os militares, que não são homens de esquerda, mas eu nunca duvidei do patriotismo deles, do amor deles ao Brasil e ao povo brasileiro, da solidariedade deles. Então, não houve mudança. Os meus compromissos permanecem o mesmo. Quando eu entrei no PCdoB, eu tinha em mente a defesa do Brasil, a defesa dos direitos do posso brasileiro e a defesa da democracia. Posso fazer uma pergunta? O que diferencia? Continua de pé. O que diferencia o seu discurso de um palavreado que o Bolsonaro vive repetindo, que tem muito de nacionalismo? O que diferencia? Que eu acho bom. Bem, eu Desculpa. não vejo o Bolsonaro com um discurso. Aliás, convivi com o Bolsonaro durante mais de 20 anos na Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional. Não vejo nenhuma semelhança, nenhum parentesco, né, entre o que nós pensamos, o que nós apresentamos como projetos, como propostas, né. Nossas afinidades não se davam em torno, né, de ideias. Mas ele parece fazer um discurso nacional também, ele tenta fazer... Muita gente, agora menos, entendeu? Eu vi aí umas propostas de defesa, de privatização, de autonomia do Banco Central. Bateu continência para a bandeira americana. Não, mas é exatamente isso que eu estou querendo. Agora, ele faz Eu acho que o Bolsonaro deve explicar as posições dele, né? Eu explico as minhas. Olha, eu vou fechar aqui, Aldo, porque eu sei que a gente já está estourando no tempo, mas vou ler o último comentário do Bruno Lima, que fala: maravilha poder escutar, Aldo, seu profundo conhecimento do Brasil. Discordo de algumas coisas dele e até desconfio da sua transparência, mas não posso dizer que ele é intelectualmente desonesto, nem que ele não é nacionalista. Então te agradeço muito por ter vindo aqui aos nossos estúdios, né? E às 6 horas a gente vai ter um debate muito interessante sobre o caso William Vac. Quem que vem, Paulo? Vem o Flávio Carrança, que é diretor do Sindicato de Jornalistas, que soltou hoje uma nota a respeito do caso, e é também o Bob especulador. Bob é um militante do movimento negro da periferia de São Paulo, que vem para cá também, então vamos ter um encontro interessante para discutir. E às 8 o debate, só lembrando que algumas pessoas dizendo que o Estopa deveria entrevistar o Aldo, o Estopa vai estar de volta na semana que vem. Obrigado a todos vocês. E aqui o espaço é aberto, amplo, democrático e colocando também os questionamentos do público, né? Gente, Até breve. Até breve. Vamos continuar. Exatamente, não é vinda única, não. Até breve. Obrigado, gente. Valeu.